Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. E depois de um bom tempo sem postar vídeo, eu voltei para ensinar vocês a fazer esse vestido em camadas com manga bufante e lastex. Então eu fiz esse desenho, essa camada aqui vai ser lastex, essas 3 camadas com esse franzido e as manguinhas bufantes que dá para usar ombro a ombro ou assim para cima mesmo, certo? Então, para fazer, a primeira etapa é cortar a parte do busto. Eu cortei com 20 centímetros de altura, mas vocês podem cortar aí no tamanho que você achar melhor para o seu corpo. Esse modelo que eu estou apresentando, ele é o tamanho P. Então, eu cortei um retângulo com 20 centímetros de altura, com 2 vezes a largura do busto. E eu vou cortar 2 vezes essa peça, uma para frente e uma para as costas. E no total, ele vai ficar com 4 vezes a largura do busto. E aí eu desenhei aqui à mão mesmo, a olho, 2 cavas, certo? Para colocar aqui, para ficar com a manguinha bem acomodada. Se você tiver dificuldade para fazer essa curva, também é possível fazer reto, mas eu acho que a curva fica melhor assentada no corpo. Aqui eu cortei 3 camadas, essas camadas elas têm que ser adaptadas para o tamanho, por quê? A primeira camada ela tem que ter no mínimo a largura do quadril, senão o vestido não vai passar no corpo, não vai entrar. Então, se o quadril tiver 1 metro, você tem que cortar com 1,5 m para ficar com uma leve folguinha, certo? E assim por diante. E daqui para cá eu aumentei 60 centímetros. E daqui para cá eu aumentei 1,40 m. Você não precisa seguir exatamente essas medidas, certo? Se você quiser aumentar 1,5 cada camada ou 50 centímetros, você pode criar aí do seu próprio jeito. E para a parte da manguinha, eu cortei com 30 centímetros de altura por 42 de largura. Então aqui na parte de baixo, que seria a barra da manguinha, eu diminuí 1 centímetro de cada lado para ficar levemente fechada, certo? Aqui eu fiz uma cava também, igualzinho eu fiz lá na parte da blusa, ó, a olho mesmo, e cortei, certo? 2 vezes também, eu preciso de 2 mangas e de 2 blusas para fazer frente e costas, e aqui o braço direito e o braço esquerdo, certo? E assim, vamos lá para a montagem do nosso vestido, para ver como que ele vai ficar. E para fazer o vestido eu vou usar viscose e lastex. Então as partes que eu cortei ficaram assim. E essa primeira parte aqui é a manga. Aquela ali é o corpinho, onde eu vou colocar o lastex. Essa primeira aqui é a primeira camada de 1 metro por 22, que eu coloquei margem de costura em cima e embaixo. Essa é a de 1,60 por 22 também. E essa é a de 3 metros por 22, que eu tive que emendar 2 pedaços de 1,5 para dar a largura certinho. Agora, para começar a montagem, primeiro eu fiz o acabamento na overlock e dobrei a beiradinha. Se você não tem overlock, você pode passar ou na zigue-zague ou fazer 2 dobrinhas bem fininhas. Agora o próximo passo é colocar lastex. E como eu já ensinei aqui no canal, é só enrolar o lastex na bobina, dando uma leve puxadinha e ajustar a tensão testando em um tecido antes de colocar na roupa. E agora é só encher de fileirinhas com mais ou menos 1 centímetro, 1,5 cm de largura entre elas até o final do tecido.
Com a frente e as costas prontas, eu vou agora uni-las pela lateral. E em seguida eu fiz o acabamento na overlock. Para montar a saia, eu peguei a primeira camada, passei a overlock só na parte de baixo e uni as laterais. Então, para começar a fazer a montagem, eu juntei essa parte da saia sem acabamento com a parte de baixo da blusa, passei a costura e fiz o acabamento na overlock. E assim a nossa peça já começa a ganhar forma. Na segunda camada, eu fiz o acabamento no overlock tanto em cima quanto embaixo. E antes de fechar as laterais, eu passei uma costura no ponto mais largo da máquina para fazer o franzido da saia. E antes de franzir, do mesmo lado onde eu passei a costura para franzir, eu dobrei e fiz uma barrinha. Para franzir, então, é só puxar aquela costura que a gente passou no ponto mais largo. Eu fiz duas, uma do lado da outra, porque eu achei mais fácil do que uma só. E fui puxando e franzindo ela inteirinha. Ao final, esse franzido tem que ficar na mesma medida da saia de cima. E aí, é só fechar a lateral, fazer o acabamento e a gente vai juntar a saia de baixo na de cima. E após alfinetar, eu vou costurar pelo lado de fora mesmo, para ficar esse babadinho por fora. E vai ficar desse jeito. E agora, na terceira camada, é só repetir o que a gente fez na segunda, do mesmo jeitinho. Com as 3 camadas já costuradas, peguei um desmanchador de costura e fui arrebentando essas linhas do franzido, para elas não ficarem aparecendo.
Agora na barra, passei uma overlock e dobrei a pontinha. Nas mangas, na parte de cima, eu coloquei um elástico que eu já medi previamente no ombro, de forma que ficasse um pouco menor ali que a parte de cima. E preguei dessa forma na overlock, virei para dentro e passei uma costura na máquina reta. Depois, fechei as laterais da manga e fiz a barra da mesma forma. Passei no overlock e uma costurinha dobrada para dentro. E logo em seguida já preguei a manga na parte da blusa do vestido, fiz o acabamento e na barra passei 2 costurinhas de lastex, uma do lado da outra, para finalizar o vestido. E aí ele já tá pronto e eu vou mostrar o resultado para vocês. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever se ainda não for inscrito. Até a próxima, tchau!